Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A paz do Senhor, quero cumprimentar você que está aqui no templo e também os irmãos que não se fazem presentes, mas estão acompanhando nesse momento o culto pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus o guarde, que Deus o abençoe. É a nossa oração, o nosso desejo. Quero ler com os irmãos o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. E também o versículo de número 7. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Filipenses, diz assim no versículo 6: Não estejais inquietos. Outra versão fala ansiosos. A revista e atualizada, ao invés de inquietos, apresenta ansiosos. Inquietação e ansiedade são sinônimos. Não estejais inquietos por coisa alguma, absolutamente nada vos inquiete, é isso que ele quer dizer. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, através das súplicas, com ações de graça. Resumindo, através da oração, né? Quando nós falamos em oração, nós falamos em adoração, nós falamos em exposição das necessidades, em petições e súplicas, com um coração grato, né? Por tudo aquilo que Deus já fez e também por aquilo que cremos que Deus há de fazer. Então, ações de graça mediante a fé. E a paz de Deus, quer dizer, como consequência, em função disso, então, né, a paz de Deus, que excede, que ultrapassa toda a compreensão, todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo 7, pela tradução revisada e atualizada, diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente, as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Nós vamos entender o porquê ele faz essa colocação, né, nessas duas palavras. Hoje nós vamos nos ater a esses dois versículos. Cá para nós, especialmente, acho eu que para o tempo em que foi escrita esta carta, como também para o nosso tempo, é um texto, irmãos, mais que desafiador. É desafiador. Fala-se muito no sobrenatural de Deus, e quando se fala em sobrenatural de Deus, é um termo que as pessoas usam muito hoje. Normalmente se pensa em sinais, prodígios e maravilhas, que evidentemente refere-se, claro, essas coisas referem-se ao que é sobrenatural, né? Ultrapassa ao que é o normal, ao natural. Mas o sobrenatural de Deus, ele não se mostra só através das maravilhas, dos sinais, das curas miraculosas. Muitos na igreja têm efetivamente experimentado um sobrenatural de Deus, e esse versículo fala, a meu modo de ver, a respeito de um sobrenatural de Deus. Não é uma coisa natural o que a Bíblia diz que acontece para todo aquele que busca em Deus
né, que procura Deus, que se coloca diante de Deus através da oração, especialmente em determinadas circunstâncias, né? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está dizendo para os crentes da cidade de Filipos que eles não deveriam ficar ansiosos em hipótese alguma. Quando ele coloca por coisa alguma, ele está dizendo em hipótese alguma. E note bem que não é um conselho, tá, irmãos? Isso precisa ser enfatizado. Paulo não está aconselhando ou recomendando. Paulo está mandando a igreja. Com a autoridade apostólica, ele está dizendo que eles não poderiam e não deveriam estar ansiosos, em hipótese alguma. Por isso que falei introdutoriamente que nós estamos falando de um grande desafio. E seguramente, com toda a certeza, muitas pessoas entendem que talvez essa não seja a correta interpretação. Como poderia ser isso? Diria alguém. Como seria possível nós permanecermos inquietos? Como poderia ser possível, melhor dizendo, nós não ficarmos inquietos, não ficarmos ansiosos, se nos apanharmos envolvidos com alguma situação grave, alguma situação delicada? Como é possível alguém não se inquietar? Como é possível alguém que esteja atravessando, por exemplo, uma ameaça de desemprego, aonde ele retira todo o seu sustento e ele se vê ameaçado, se vê prestes a perder um emprego? Como poderia essa pessoa não ficar inquieta ou não ficar ansiosa? Você imagina uma doença grave que visita a sua casa, sua vida, seu filho, sua esposa, né? Muitos de nós já experimentamos isto. Este é o grande questionamento. Como é possível passar por um problema financeiro e não ficar inquieto, especialmente quando se é muito responsável, quando se é cumpridor de compromissos, quando se ama, quando existe um prazer em se honrar a palavra? Ainda existe, irmãos, pessoas que têm prazer em honrar a palavra. E quando se veem ameaçados em não poder honrar um compromisso assumido por conta, por exemplo, de uma necessidade financeira, de um problema grave financeiro. Alguém, muito provavelmente, questionaria a realidade, a veracidade desta palavra. Como pôde e como pode Deus requerer das pessoas uma condição de tranquilidade, de paz, em meio a uma adversidade, a um problema difícil? Hoje em dia, especialmente nas grandes corporações, né, aqueles que trabalham em grandes corporações, nas corporações, e onde cada dia mais e mais se requer de seus funcionários, de seus supervisores, de seus representantes, né, cada ano que passa, né, uma meta, um alvo cada vez maior. Eu tenho pessoas perto de mim, próximas a mim, é quase um pesadelo quando você se depara com uma meta que o seu diretor coloca para você e você tem que alcançar. Como é possível permanecer nessa condição e não se inquietar, não ficar ansioso,
Porque a palavra, ela é clara. Em hipótese alguma, por coisa alguma. Então, a primeira advertência que nos cabe fazer, especialmente aos crentes, aos incrédulos, nós não temos como advertir, porque eles, evidentemente, não creem grande parte daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, mas nós cremos que nós não estamos diante de uma palavra de homem, da palavra colocada por um homem, por melhor que tenha sido. Nós cremos que nós estamos diante da infalível palavra de Deus. Não sei se é assim que você vê a Bíblia. Eu vejo a Bíblia como a palavra de Deus, né? E eu não posso interpretar de maneira diferente, muito embora fosse o meu caso de eu não viver isso. Mesmo que eu não vivesse essa realidade, eu jamais poderia questionar a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Deus não mente. E o apóstolo Paulo, escrevendo a uma das suas igrejas, ele disse: eu fico feliz porque vocês recebem esta palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que efetivamente é, diz o apóstolo Paulo, né? E essa palavra, irmãos, essa palavra de Deus, ela não somente vem nos aconselhar a nós nos mantermos tranquilos. Essa palavra, ela vem nos mandar. Ela nos manda a não estarmos inquietos. Então, em função disso, eu gostaria, até inicialmente, fazer duas considerações muito importantes. Tá? Muito importantes são essas duas considerações que, a meu modo de ver, entendo que há necessidade de serem feitas. Primeiro, Paulo está falando para todas as pessoas da igreja. O que isso tem que ver, pastor? Porque dentro da igreja existem diversos tipos de pessoas no tocante à inclinação a ficarem inquietos, a ficarem ansiosos. Existem pessoas que são ansiosas naturalmente, como é o meu caso. Eu naturalmente sou uma pessoa ansiosa. Por isso, com toda a misericórdia de Deus, talvez, certamente eu posso falar sobre esta palavra, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa, irmão, né? Quem não é, né, irmão? Acho que boa parte das pessoas vivem, né? Mas eu naturalmente acho que sou uma pessoa ansiosa, né? Então, Paulo, ele está falando tanto para aquele irmão que é mais tranquilo, aquele que é sangue frio, né? Porque mesmo esse que é sangue frio, que é tranquilo, que é calmo, vai chegar um momento que Deus permitir, e é que a tranquilidade dele vai sumir, e ele vai ficar ansioso. Ele fala para todo mundo. Essa palavra, pastor, não cabe a mim, porque eu sou fora da curva, eu sou ansioso demais, então essa palavra não serve. Não, ele está falando para todas as pessoas. E não nos esqueçamos que o contexto da igreja, o contexto que a igreja de Filipenses vivia, como outras igrejas, era um contexto de muita tribulação, de perseguição, né? Não era um tempo fácil, não era decididamente um tempo fácil. Então Paulo, ele fala para aqueles que são mais calmos e tranquilos, e ele fala para aqueles que são mais ansiosos, e não existe nenhuma diferenciação, porque na verdade todo mundo experimenta em algum momento uma situação que extrapole a sua capacidade de absorver com calma, com tranquilidade. Nós estamos falando, a meu modo de ver, de algo sobrenatural. Essa palavra tem que ser recebida dessa forma. Porque se nós não recebermos, nós fatalmente não vamos ver como palavra de Deus. Como pode? Naturalmente não pode acontecer isso.
O normal, mesmo uma pessoa mais tranquila, mais serena, o normal é que quando ele vier a passar por uma situação muito difícil, especialmente quando ele não passou ainda, que de certa forma ele se inquiete, que ele fique ansioso e quem sabe até se desespere, né? Todos, sem exceção, estão sujeitos à ansiedade e à inquietação. Então a palavra é para todos, irmãos. Todas as pessoas. Paulo fala para todos. E um segundo ponto, Paulo fala a respeito de todas as circunstâncias. Ele não somente fala para todo tipo de pessoa, mas ele fala para toda e qualquer tipo de circunstância. Não existe, irmãos, um limite. Não existe um máximo para que a graça de Deus se manifeste numa situação que alguém pudesse dizer, não, agora aqui é impossível não permanecer na ansiedade, não tem como. Não importa a circunstância, não importa o nível da prova, não importa o nível do que a prova exige de nós. Ele está dizendo, por coisa alguma. Isso é importante a gente enfatizar, porque a gente pode ser tentado a pensar que Paulo está falando das coisas corriqueiras, do dia a dia, né? Tipo assim, como Marta e Maria. Era uma coisa simples, não era, irmão? E Marta não estava ansiosa? Estava ansiosa. Aí ficava para lá e para cá, estava toda ansiosa, né? Mas era uma coisa normal, então alguém pode pensar que ele está falando sobre isso. Não, irmão. Ele está falando sobre coisas como ele mesmo experimentou quando foi implantar a igreja em Filipenses, lá em Filipos, que estava preso, machucado, açoitado, não sabia o que ia acontecer, cantando à noite, orando ao lado de Silas. Essa palavra, ela se refere quando diz sobre coisa alguma ou por coisa alguma, ele está se referindo, por exemplo, a situações como experimentou o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava condenado à morte. Em termos, Tiago já havia sido decapitado. 2 dias depois chegou a vez de Pedro, ele ia ser decapitado, porque isso tinha agradado os judeus na época. Na véspera, naquela madrugada onde de manhã ele ia ser apresentado para ser morto, a Bíblia diz que ele dormia. Isso é sobrenatural. Quem disser que não, claro. E veja que nós estamos falando de Pedro, irmão. Sabe quem era Pedro? Você sabe como é que era Pedro, né? Pedro, ele era sanguíneo, ele era levado pelo instinto. Imagine se uma pessoa dessa não era ansiosa. Ele não era o tipo tranquilo. Mas estava debaixo desse poder maravilhoso de Deus, de dar condições a ele, dele dormir. Eu creio que a palavra de Deus está falando de situações, por exemplo, como o profeta Daniel, que tinha sido impedido de orar e ele desobedeceu a ordem do rei, porque era prioridade na vida dele ele orar, e 3 vezes ao dia ele fazia isso, e apanharam ele orando, entregaram, e havia sido feito um decreto, e Daniel foi lançado na cova dos leões. E quando você olha para a palavra de Deus, por incrível que possa parecer, em nenhum momento a Bíblia diz que Daniel se desesperou. Ele foi para a cova, passou a noite ali ao lado dos leões. E sabe quem não dormiu? O rei. O rei não dormiu. Mas ele ficou ali tranquilo, irmão. Né? Daniel diz que o anjo, muito provavelmente ele deve ter visto, né, a ação de Deus, porque ele diz isso, né, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões aí e tal. Ele pode ter até visto a coisa se manifestar com os olhos espirituais. Porque, irmãos, eram leões com fome.
Tanto é que quando trouxeram aquelas pessoas que denunciaram Daniel, e essas pessoas foram lançadas, diz a Bíblia que antes deles tocarem no chão, os leões comeram. Então os leões estavam com fome. Quando se lançava uma pessoa para ser com uma pena desta, né, uma sentença dessa, de ser devorado pelos leões, você imagina a fome que devia estar. Ninguém ia dar uma pessoa para morrer e os leões tudo com a barriga cheia. Claro que não. E o interessante é que Daniel não perdeu a paz, mas o rei perdeu. O rei disse que não dormiu a noite inteira, não pregou o olho. E aí alguém pergunta, mas pastor, então ninguém vive isso? Será que ninguém vive? Porque todos nós, num dado momento, nos apanhamos ansiosos. E aí eu entendo que a minha interpretação, eu entendo que todo crente, irmão, sem exceção, até Paulo, em algum momento, eu acho que todo crente, em algum momento, ele pode experimentar, por alguma razão, sabe, a ansiedade. Ele pode experimentar como se a ansiedade botasse um pé dentro do coração dele, sabe? Naquele primeiro momento, quando se ouve a notícia, quando se depara com a situação, no primeiro momento do impacto de se receber a informação, eu acho que esse não é o problema. O problema não é esse. Eu acho que o normal até é as pessoas, num primeiro momento, meio que ficarem um pouco inquietas. Então, a minha interpretação é que quando ele diz não estejais inquietos por coisa alguma, é que ele está dizendo que nós não devemos, em hipótese alguma, permanecer nessa ansiedade e nessa inquietação. Pastor, não vê a possibilidade de alguém ser tão confiante em Deus, tanta fé em Deus e orar tanto a Deus que nada o abala? Irmãos, eu acho que até pode, mas eu acho que a palavra é mais direcionada nesse sentido. O normal é a gente, no momento que a gente ouve alguma coisa ruim, né, que possa nos trazer prejuízo, que possa nos machucar, que possa tocar em algum parente próximo nosso, enfim, né? O normal, eu acho que é, num primeiro momento, a pessoa se inquietar. Não existe nenhum problema. Por isso eu entendo que a ordem de Deus, né? A colocação feita pelo apóstolo, que eu entendo que é a ordem de Deus, é no sentido de nós não permanecermos nesse estado. Muito embora a condição, a crise que gerou aquela ansiedade permaneça. Então nós não precisamos e não devemos, né, permanecer inquietos. É isso que ele diz, não estejais inquietos. Sabe por quê, irmãos, que Deus requer isso de nós? Porque o próprio Deus, ele apresenta para nós a saída. Ele apresenta o escape. Ele apresenta a solução. Ele apresenta o remédio. Se eu for considerar essa inquietação que me tira o sono, que me angustia a alma, que não me deixa sentar, que não me deixa pensar, sabe? Que me deixa de um lado para o outro. Existe uma solução para isso. E é isso que a Bíblia está querendo, que Deus está querendo nos mostrar. O caminho para nós não permanecermos inquietos. O caminho para nós não permanecermos ansiosos. Mas encontrarmos uma situação melhor. Deus certamente nos dá o remédio. E o remédio é a oração. Não estejais inquietos, mas apresentai as vossas petições. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração
e súplica com ações de graça. A oração é efetivamente e definitivamente o grande remédio para a ansiedade e a inquietação. Eu diria para você que a ansiedade, que a oração, ela é terapêutica. A oração é terapêutica, irmão. Você sabe que muitas pessoas procuram e buscam auxílio profissional, humanamente falando, no simples fato de expor, né? No simples fato de colocar, de compartilhar aquilo que está lhe incomodando. Só o fato de você falar, e grande parte das terapias no aspecto psicológico, eles sucedem e elas acontecem, a eficácia, entre aspas, que ela apresenta, em decorrência de que existe um benefício em se expor, claro, para alguém de confiança, em abrir o coração, né? E só o fato de expor aquilo já de alguma maneira traz para a pessoa um benefício, a pessoa se sente aliviada. Eu tive algumas vezes nesse tempo de ministério, eu tive algumas experiências com pessoas que eu atendi, e de algumas pessoas eu me lembro bem, né, a maneira, a forma como a pessoa chegou para conversar comigo e a maneira como a pessoa saiu depois de ter conversado comigo. E depois de abrir a sua boca e falar do seu problema, do seu medo, né? E aí vai alguém que tem um pouco de experiência, que conhece um pouco da palavra de Deus, para aconselhar, para orar-lhe junto, né? E muitas das vezes a pessoa sai totalmente diferente. Então essa experiência meramente, digamos, no terreno humano, é uma coisa de estar conversando de pessoa para pessoa, humano para humano, e isso de certa forma já produz algum benefício. Agora você imagina você se colocar diante do médico dos médicos, diante daquele que sabe como tocar na nossa alma, naquela parte do nosso ser que desencadeia essa tempestade interior dentro de nós, que nós chamamos de inquietação ou de ansiedade, né? Então o remédio realmente é maravilhoso. Quando eu digo para você que eu sou uma pessoa ansiosa, irmão, você pode ter certeza que eu estou falando a verdade, né? Claro que eu aprendi com o passar do tempo, né, a usar o extintor de incêndio de Deus para apagar, muitas vezes, esse fogo que inicialmente se acende, mas que não precisa ficar o tempo todo. Nós não precisamos, mais uma vez eu repito, permanecer num estado de inquietação. Não estejais inquietos por coisa alguma. Há um caminho, há uma forma, há um remédio, há uma solução. E a solução que a Bíblia apresenta é a oração. É a oração. E eu faço a pergunta: se Deus nos proporciona o escape, se Deus nos proporciona o remédio, por que permanecer inquietos? E é aí que vem a ordem de Deus. Não permaneçam nessa maneira, nesse estado, porque existe uma forma de vocês saírem. Então a pessoa permanece se quer. Na verdade, quando nós não atendemos a ordem de Deus, quando nós não seguimos para ser mais suave, quando nós não seguimos o conselho de Deus, né, talvez fique melhor assim para algumas pessoas, né, a orientação do apóstolo Paulo, eu entendo como uma ordem de Deus. Não permaneça inquieto. Mas, quando nós não atendemos o conselho de Deus, quando nós não obedecemos à voz de Deus, isso, irmãos, a meu modo de ver, não somente representa uma desobediência a Deus. Eu vou repetir. Eu acho que
se sou sabedor de que Deus me deu uma forma, um escape, uma maneira de eu me ver livre dessa coisa que me consome, porque a ansiedade consome, a ansiedade adoece a gente, existem consequências, inclusive físicas, para quando se passa por um processo muito longo, né, de ansiedade, de inquietação. Então eu posso dizer que ou estou sendo desobediente a Deus, ou eu não tenho fé na palavra de Deus. Então não seguir aquilo que Deus nos diz, especialmente no momento da inquietação, da ansiedade, isso pode significar duas coisas: que eu não sou obediente a Deus, e em segundo lugar, que eu não creio na eficácia da oração. Portanto, não creio na palavra de Deus. Puxa, pastor, mas isso é pesado. Sim, irmãos. Porque cá para nós, se você é obediente a Deus, se você crê que essa palavra é a verdade, por que você não ora? Por que você não busca o escape na oração? Para sair desse estado de ebulição, né, de euforia, de tempestade interior. Por quê? Quando assim nós fazemos, irmãos, nós nos tornamos até negligentes com nós mesmos. Se você for verificar pesquisas científicas a respeito de pessoas, de homens que participaram da Segunda Guerra Mundial, e a quantidade de doenças, especialmente como úlceras, chamada úlcera nervosa, né? A consequência desse estado de ansiedade. Porque, irmãos, né, você pode pensar numa coisa, num problema mais ou menos, né? Mas quando Paulo diz por coisa alguma, nós estamos falando de coisas que podem efetivamente gerar em nossa alma, em nossa vida, um estado tão grande de estresse, de inquietação, que isso se torna prejudicial para a nossa própria saúde. E Deus não nos quer doentes. Deus nos quer sãos. Por isso a oração, ela é um remédio. Ela é um remédio. A ação benéfica da oração, como é que a oração ela age nessa tempestade que a gente está vivendo e a respeito da qual Deus diz, não permaneça nela, saia dela. Nós já sabemos que Deus manda nós orarmos, nós colocarmos a nossa necessidade, muito embora Ele conheça a nossa necessidade, né? Deus sabe que nós precisamos. Mas isso é benéfico para nós, conforme disse anteriormente, o fato de nós colocarmos, de nós externarmos, de nós verbalizarmos aquilo que está na nossa alma, não para qualquer pessoa, mas para o próprio Deus. Isso traz benefício, irmão, isso traz, sabe, alívio, leveza, né, para a alma que está pesada, que está sobrecarregada. Essa ação, ela é benéfica e ela é curativa. A oração, ela cura. A oração, ela traz esse benefício, né? E é justamente através do versículo 7 que essa ação benéfica, essa ação curativa da oração se dá. Como é que isso acontece? Paulo fala, então, se vocês fizerem assim, a paz de Deus. Irmãos, paz é o elemento oposto à inquietação. Alguém diz que inquietação é a falta de paz. E alguém diz que a paz é falta de inquietação. Mas essa paz a respeito da qual Paulo vai falar, ela é uma paz diferente. Jesus já tinha dito isso aos seus discípulos, que a paz que ele dava de uma forma diferente. Ele dava a paz dele não como o mundo dá, a paz do mundo é diferente. A paz de Jesus, muito bem colocada pelo apóstolo, é uma paz que
Quando a Bíblia fala que excede, quer dizer, é uma graça que ultrapassa toda a compreensão. Nós que somos crentes, nós que conhecemos o poder de Deus, nós que já experimentamos o benefício dessa paz, nós entendemos que isso é uma ação sobrenatural de Deus. Mas humanamente falando, ou cientificamente falando, no conceito humano, essa paz ela não é compreensível. E eu quero dizer para você que até mesmo por parte, e eu acho que eu não estou errando em afirmar isso, boa parte das pessoas que estão nas igrejas, até mesmo essas pessoas têm dificuldade. Quem sabe até algumas dessas criticam, condenam, e quem sabe até chamam de hipócrita aquele que testemunha que tem experimentado paz no meio da adversidade. Você acredita que existem pessoas assim? Claro que existe. Porque nem todos têm a fé que você tem, nem todos têm a fé que eu tenho. Né? É mais fácil pensar logicamente, dessa maneira como o apóstolo Paulo fala. É uma paz que ultrapassa o entendimento. Se eu só aceito as coisas que eu entendo e que eu explico humanamente falando, então eu rejeito, então eu acho que isso aí é uma conversa fiada, eu acho que isso aí é uma mentira, eu acho que isso aí é uma hipocrisia de quem fala. Mas não, é uma realidade, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem aqui colocada. Veja bem, irmãos, que Paulo está falando sobre a oração, e eu não sei se você consegue avaliar junto comigo ou pensar juntamente comigo. Né? Se você está com uma adversidade, se você está com um problema, se você tem uma necessidade que te gera essa angústia, essa inquietação, né? Não seria errado nós pensarmos que nós vamos orar para buscar a solução. Estou desempregado, então eu vou orar para receber um emprego. Né? A primeira coisa que talvez alguém pensasse é o seguinte: a oração seria nesse sentido, com esse propósito de resolver a crise que está gerando a ansiedade e a inquietação. Mas Paulo, ele coloca a ênfase na paz e não na solução do problema. Não sei se você consegue perceber. A ênfase se dá na paz e não propriamente na solução do problema que gerou essa inquietação. Né? Tudo bem, Deus pode responder na hora que Ele quiser. Deus pode responder no dia seguinte. Mas Deus pode responder um mês depois. Deus pode responder um ano depois. E aí como é que fica? Você vai ficar durante um ano ansioso porque aquela crise gera em você essa ansiedade? Não, a palavra diz: não estejais inquietos. Então, a oração, nesse contexto que nós estamos tratando, tá? Irmãos, eu, em hipótese alguma, jamais aventaria a possibilidade de que Deus não responde às nossas orações objetivamente, claro. Mas nem sempre a sua resposta vem no exato momento da oração. Muitas vezes, e eu acho que boa parte das vezes, o que vem primeiro é a paz, que excede o entendimento. Muitas coisas nós percebemos espiritualmente, não propriamente com uma audição ou mentalmente. Muitas vezes o Espírito Santo comunica ao nosso espírito, né? E nós, de alguma forma, o nosso espírito decifra isso e entra nessa paz. É como se dissesse assim: fica sossegado, eu estou sabendo o que você está passando. Né? Às vezes a gente está orando no momento da adversidade e você percebe isso no teu coração. Né? Deus te confortando, Deus te consolando e dizendo que está vendo o que você está passando. E Ele é Deus, Ele tem todo o poder para responder a hora que Ele quiser. Então essa consciência, né, ela pode ser um dos fatores que gere essa paz em você. Né? Então, a necessidade de nós termos essa paz, mesmo antes, aliás, principalmente antes de nós vermos a solução da nossa crise.
né? Por isso que essa paz, irmãos, justamente ela desafia, eu diria que ela desafia toda a compreensão humana. Quando fala aqui que excede todo o entendimento, eu digo assim, essa paz ela desafia, como se ela dissesse, eu quero ver quem que explica, me explica, como se a paz falasse isso. Eu desafio qualquer pessoa que explique como alguém pode, no meio de uma grande luta, estar em paz, descansar e sossegar. Por isso que ela ultrapassa, ela excede todo o entendimento. Diferentemente da ansiedade. Diferentemente da inquietação promovida por uma crise. Essa todo mundo explica. A paz não. A paz excede o entendimento. Agora, essa angústia, essa inquietação, essa ansiedade, o mundo sabe explicar. Claro, aí é fácil, não é, irmão? A ansiedade todos explicam. A inquietação todos explicam. A paz de Deus ninguém explica. Muito embora nós sabemos que é uma realidade. Que nós vivemos isso. Né? Finalmente, o alvo da paz. Né? Estamos naquele momento da ansiedade, vamos buscar a solução através da oração. A resposta de Deus é a sua paz, direcionada exatamente à nossa mente e ao nosso coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Gosto mais da atualizada que diz, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. A mente, irmãos, ela é justamente o âmbito aonde se instalam os pensamentos bons e maus, a mente. Quando Paulo fala sobre mente e coração, ele está falando sobre duas situações. Ele não está falando propriamente do local, né? Mas ele está falando da realidade que é a ansiedade. A ansiedade, irmãos, ele é um misto. Veja se eu não tenho razão quando eu falo. A ansiedade, ela é um misto de pensamentos e sentimentos. Pensamentos quais, por exemplo? Estou perdido. Esses pensamentos maus, ou como diria alguém, os pensamentos errados. Né? Você pode pensar um monte de coisa, você começa pela sua talvez negatividade, até por ser uma pessoa já com uma tendência a ser negativa, a já começar a presumir o que vai acontecer e que muitas vezes não acontece. Então começam a vir pensamentos maus. E esses pensamentos maus, muitas vezes, promovem, né, geram dentro de nós os sentimentos maus, os sentimentos errados. Por exemplo, como o medo exagerado. Né? Então nós somos uma máquina bem complexa, né, irmãos? E nós estamos sujeitos a pensar de maneira errada e a sentir de maneira errada. Por isso que ele fala em mente e coração. E quando nós estamos nessa turbulência, quando nós estamos nesse estado efusivo, de ebulição, de tempestade, né? É o momento que vem os piores pensamentos. E é o momento que vem os piores sentimentos. Especialmente quando nós nos sentimos, por exemplo, prejudicados, gravemente prejudicados por alguém, e muitas vezes nos vem um sentimento de ódio. Porque nem sempre o sentimento ruim é um medo. Muitas vezes pode ser um sentimento de ódio. E você não deixa também de estar ansioso. E às vezes até para fazer algo mal. O pensamento é errado e o sentimento é errado. A paz de Deus, ela vem com o propósito de expulsar. Por isso que se você ainda não está, digamos, aquele primeiro caso de alguém, puxa pastor, mas será que não seria o caso de alguém nem se desestabilizar inicialmente? Quem sabe? Eu procuro, a minha experiência pessoal é que normalmente no princípio, no começo de uma luta, eu, até pela minha inclinação natural de ansiedade, eu fico um pouco ansioso. Mas eu já sei o caminho, irmãos.
Graças a Deus, a minha esposa é testemunha. Eu já sei o caminho, não tem. Né? E o caminho é o quarto. É dobrar os joelhos. Né? E quando a gente entra nessa comunhão com Deus e a gente abre o coração com Deus, a gente desabafa diante de Deus, invariavelmente a gente sente essa realidade, esse sobrenatural Deus. Irmãos, a primeira vez que eu tive essa experiência, e não foi bem no começo, não. Foi algum tempo já depois de alguma caminhada, porque realmente era uma luta muito grande. Me lembro como se fosse hoje. O lugar onde eu não estava na minha casa, nós estávamos na casa do meu pai, ou dos meus pais, lá em Florianópolis. E eu me lembro que eu acordei à noite com dor no peito. Da angústia. Você já sentiu angústia de doer o peito? Eu estou falando verdade, irmão. De sentir dor. Da angústia. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim, mas assim, de uma forma absurda, né? Do impacto da paz. Na casa do meu pai, eu me levantei e fui para a sala, na casa dele, sozinho, e orei mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos. Irmãos, eu quando me levantei, ser talvez foi a primeira experiência muito marcante, talvez foi, acho que a experiência mais marcante da minha vida, é nessa área, né? E eu praticamente não entendi, eu achei até que estava havendo algum problema comigo, porque irmãos, foi uma coisa muito brutal, foi gigantesca a diferença de como eu cheguei e de como eu me levantei. E a partir dali, e em contato com a palavra, eu pude evidentemente perceber, para a vergonha minha, que a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é a verdade. E isso aqui é a verdade. E nós permanecemos muitas vezes num estado de ansiedade, ou porque somos desobedientes, porque Ele nos diz o que fazer, ou porque nós não cremos na palavra dEle, ou porque não cremos na palavra dEle. A paz de Deus, ela vem e expulsa. Eu entendo assim, não existe espaço para maus pensamentos e para maus sentimentos quando a paz de Deus invade a nossa alma. Não existe espaço. Então todo sentimento mau e todo pensamento mau sai. E o termo que ele usa, que essa paz guardará a vossa mente e o vosso coração, o termo no original grego, ele traz um sentido de sentinela. Sabe o que é sentinela, irmão? Que guarda. É como um guarda que fica guardando um lugar para que não seja invadido, para que não seja tocado. Então ele não somente ele esvazia a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração dessas coisas ruins, como ele permanece, a paz permanece nos guardando. Agora é claro, alguém disse, pastor, eu não consigo, eu oro, eu não sinto paz, eu permaneço angustiado, eu permaneço ansioso ou ansiosa, né? Então, não sei se eu vou falar uma coisa, né, que tenha fundamento, mas eu imagino que o que eu vou falar é a verdade. Nós temos tempo para tantas coisas. Nós temos tempo para ficar na frente de um computador fazendo uma pesquisa, nós temos tempo para estar no nosso trabalho, nós temos tempo para estar num lazer, né? Mas muitas vezes a ansiedade ela é tão grande que nós não temos nem condição, muitas vezes, de permanecer com os joelhos dobrados, né? Não sei se eu me fiz entender. A pessoa quer ficar 5 minutos, 10 minutos, não adianta. Irmãos, eu digo o seguinte, se a doença é muito grave, eu acho que a dose precisa ser grande. Entendeu? Quando a doença é fraquinha, a dose é pequena, né? Então, muitas vezes, nós queremos encontrar isso, mas nós não damos o tempo devido. A oração requer tempo.
né? Existem livros, né, de pessoas excepcionais na sua experiência do tempo dedicado à oração, né? E alguém diz, meu Deus, que sacrifício deve ser. Não, é o prazer, é a consciência do benefício que traz. Quem descobre esse poder curativo, né, benéfico da oração através da paz que excede todo o entendimento, pode ter certeza que não há necessidade de permanecer naquele estado. Mas muitas vezes para nós, irmãos, e eu sei que eu sempre preciso tomar cuidado para não colocar mal colocado o que eu falo, mas parece que muitas vezes é mais fácil nós buscarmos uma química, nós buscarmos mais um remédio, né, que trabalhe no nosso psicológico. Você sabe o que eu estou falando? Um remédio, né, do que experimentar, né, a verdade da palavra de Deus. É isso que Paulo fala para a igreja dos Filipenses. Nós vivemos um tempo difícil, nós vivemos um tempo, vivemos tempos trabalhosos, como diz a Bíblia, mas acredito que ainda, muito certamente, acho que não estou equivocado no que digo, acho que nós estamos muito longe ainda do contexto para quem foi endereçada diretamente essa palavra, que também serve para nós, né? Você sabe que toda mensagem, toda a palavra teve um público-alvo, né? Aquelas cartas, evidentemente, num primeiro momento, foi enviada para aquela igreja, para aquela comunidade, mas é a palavra de Deus e ela também se aplica à minha vida. Então, nós precisamos entender que no mundo nós já temos passado por aflições, nós passamos por tribulações, mas nós efetivamente não precisamos permanecer. Eu não sou, jamais diria para você que eu não me desestabilizo. Se eu falasse isso, eu seria mentiroso. Que eu não fico durante algum tempo ansioso, mas eu sei qual é o caminho, eu sei qual é o remédio, eu sei qual é a saída. A minha experiência é essa. Mas eu seria louco se eu dissesse que não, isso serve para mim. Irmãos, isso tem que servir para todos. Essa é a palavra de Deus. A graça de Deus, ela se derrama sobre todos. O poder da oração está reservado a todos, mas nem todos nós buscamos. Por isso, muitas vezes, nós permanecemos muito tempo, né, nesse estado de tempestade interior, né, e só passa quando passa o problema. Mas isso não é bom, irmãos, porque existem problemas na vida da gente que muitas vezes se prolongam por mais de anos. Eu sou testemunha, né, de situações que você pode atravessar, muitas vezes, anos. E sempre sujeito a experimentar essas coisas na alma. Por isso a necessidade de nós estarmos guardados com a paz de Deus. Amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai do céu. Obrigado, Deus maravilhoso, por podermos receber a Tua bendita palavra. Como ministro da Tua palavra, Senhor, manifesto a Ti o meu anseio, o meu desejo, a minha vontade, que todos os Teus filhos possam ser testemunhas da veracidade da Tua palavra. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que todos aqueles que nesse momento se encontrarem, Pai, numa condição de inquietação, que todos aqueles, ó Pai, que neste momento se encontram aflitos por alguma razão, que o Teu Espírito Santo os convoque, que o Teu Espírito Santo os convide, e nós mesmos, ó Pai, conclamamos estas pessoas a buscarem o Teu remédio, a buscarem, Senhor, o Teu socorro, a Tua ajuda, a buscarem a Tua paz, que excede toda a compreensão humana, Senhor. Deus maravilhoso, Tu és um Deus tão bom, Pai, que permites nós passarmos pelas lutas, mas Tu nos sustentas com a Tua paz.
Tu nos preservas com a tua paz, nos fazes passar os vales, ó Deus. Tu nos fazes passar pelos mares, pelas adversidades, mas tu nos sustentas com a tua graça, com a tua paz, com a alegria do teu Espírito Santo. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa seja a realidade de todos os teus filhos. Que todos possam te glorificar, que todos possam, Senhor, te louvar por esta grande graça que o Senhor dispõe a todos os seus filhos. Leva-nos, ó Deus, eu te peço, na tua paz, que possamos sair daqui, Senhor meu Deus, abençoados com essa paz, e que essa paz permaneça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Pai, obrigado por tudo. É a nossa oração que te fazemos. Amém? E glórias a Deus. Aleluia. Amado, vá na paz do Senhor. Deus abençoe. Um abraço para quem está em casa. Deus abençoe também você e a sua casa.